Olá, aqui voltando para mais um vídeo, eu vou continuar aqui para o segundo vídeo da playlist de Overleaf que eu vou fazer aqui então. E, bem, eu vou comentar agora sobre figura, como referenciar figura, fazer tabela, referenciar tabela, essas coisas, referenciar equação, também muito legal. E eu acho que essa é uma das maiores vantagens que o Overleaf ele permite que você tenha. E vocês vão entender por quê enquanto eu estiver explicando, mas eu acho, na minha opinião, a maior vantagem que ele traz é esse tipo de referência, assim. Bem, para colocar uma imagem aqui, basicamente o que você precisa fazer é, primeiro, ou se você está usando o Opera, copiar a imagem, só clicar em copiar imagem, ou caso você não esteja usando o Opera, não sei se os outros navegadores fazem isso já, mas você vai ter que salvar a imagem, assim. Então você cria uma pasta aqui, ó, New Folder, eu criei uma pasta de imagens aqui, você clica com o botão direito, dá upload na foto, igual você faria para dar um upload no Drive, por exemplo. Seria basicamente, se for fazer uma relação, seria você inserir uma imagem no Google Drive e depois inserir ela no Google Docs. Então vai lá, Select from your computer, você vai upar a imagem, caso esteja usando o Opera, vai aparecer isso aqui para você. Então você só precisa clicar aqui, se a imagem estiver copiada na sala de transferência, você não precisa nem salvar no seu PC. O Opera fez isso por você, eu acho maravilhoso. Então é isso, se eu upar a imagem, ela vai aparecer aqui dentro dessa pasta. Aí para você colocar ela no texto, você vai colocar esse comando aqui, que basicamente você não precisa escrever ele, só dá copiar e colar várias vezes, depois só muda o endereço da imagem, você vai begin figure H, recomendo que use H maiúsculo. O que significa esse H? O que significa essa frase inteira, na verdade? Ó, a gente começa o código da figura, que, ó, figure, e aonde essa figura vai estar? Aqui, here. O H é para here. Exatamente isso. E aí você coloca esse H. Ele funciona como Hzinho, Hzão, maiúsculo, mas eu prefiro Hzão porque ele dá menos bug. Se dá um centering aqui no figure, você vai centralizar ela. Você vai incluir a figura, include graphics, com uma largura específica de 8 centímetros. A imagem vai ter uma largura de 8 centímetros. E aonde está essa imagem? Qual é o endereço dela? Está aqui na pasta imagens, barra, e aí o nome da imagem, PNG. Caption, qual que é aqui ó, a nossa caption da figura, esqueci a palavra, mas você escreve caption, o que você vai escrever, e depois embaixo, por exemplo, a descrição dela, ou por exemplo, fonte, dois pontos, sei lá o que. E aqui, importantíssimo, label. E aí você coloca aqui a label que você quiser. É um jeito que você vai chamar a sua figura. Por exemplo, eu chamei de fig, dois pontos, reator limpo. Pelo lembrar que é uma figura, é um reator limpo. E aí você finaliza o código. O que essa label fez aqui? Eu dei basicamente um endereço para essa imagem, um endereço único que é só dela. Então quando eu for falar, ao invés de eu falar figura 1, inclusive essa numeração ela gera sozinho para você não precisa nem falar que essa figura é 1, ela vai identificar que é a primeira vez que você faz figura no texto. Ele vai perceber isso, então ele coloca figura 1. Você vai, em vez de escrever figura 1, você escreve figura ref, barra ref, é um comando, e aí você coloca o nome que você colocou aqui em label, sabe? É o mesmo nome que você colocou. O que você vai fazer? Isso vai gerar aqui, ó, o número 1. E por que você fez tudo isso? Por que você colocou isso ao invés de colocar 1? Não é muito mais fácil colocar 1? É mais fácil. Só que caso você precise mexer no relatório, ou você tem um relatório enorme, você talvez precise mexer nas coisas depois, que geralmente é o caso, se você colocar uma imagem antes, ó, por exemplo, eu vou colocar a mesma imagem aqui, antes desse negócio. Eu vou só mudar o nome aqui para 0. Agora ele tem um nome diferente. Eu vou recompilar. O que está escrito no texto vai mudar. Então o que vai estar exposto, ele vai falar da figura 2, e não da figura 1. Porque agora a figura 1 está aqui, e a figura que eu estava me referenciando, ela está aqui. Agora ela é a 2. E no texto já alterou sozinho aqui para você, sabe? Então isso facilita muito quando você quer colocar uma coisa no começo de um relatório, e você vai ter que mudar o nome de todas as figuras depois. Mudar no texto, mudar o nome da figura, sabe? Tipo, isso vai demorar muito, você vai ficar com você vai ficar com a mão de ter esquecido alguma coisa, tá errado. Então, desse jeito aqui, você já resolveu todos os seus problemas, você não precisa fazer nada, só precisa colocar a imagem, sabe?
Eu vou tirar ela aqui que ela não faz sentido, né? Mas é basicamente essa a graça assim de você usar o overleaf para figura, é muito interessante. Ó, figura 1 vai voltar para ser figura, vai ser só ela aqui, ó. Pronto, voltou. Certo? E aqui, ó, escrevi mais um pouquinho, eu pulei, pá, e acabou. Acabou minha introdução, que é esse documento aqui, ó, cadê? Ó, introdução. E aí, o que acontece? Ele automaticamente dá um clear page, você não precisa nem escrever, ele deu um clear page e ele vai plotar agora a próxima coisa que você escreveu lá no seu main. O que é depois de introdução? Objetivo. Então vamos no objetivo, tá aqui, o que vinha depois? Objetivo. Mesma coisa aqui, ó, eu coloquei uma figura, pode ver, ó, eu coloquei de 16 centímetros desse jeito. O que eu poderia fazer para deixar mais bonito? Você vê que ele está bem próximo à margem do texto, né? Eu poderia colocar um comando aqui, em vez de colocar um tamanho específico, eu coloco barra text width, aqui ó, já tem até aqui escrito. Opa, aqui, pronto. E a largura dessa imagem vai ser exatamente a largura do texto. Vê que não vai mudar quase nada aqui. Não mudou quase nada, porque ele já estava quase na largura do texto. Mas agora está exatamente na largura do texto. E aqui, ó, endereço da imagem, tudo mais, .png, aqui a fonte, pipipi, label, você vê que é o nome único daquela imagem, a referência dela, você vê que, ó, aqui é a figura 2, está referenciando a figura 2 aqui, texto, e aqui é uma funcionalidade que eu tive que adicionar ali, que acho que foi com verbatim, inclusive, que eu coloquei, que é comentário, é fazer comentário. Você vê que não tem mais nada aqui, o texto acaba aqui. Tudo isso aqui é um comentário gigante que eu fiz, certo? Que era para aproveitar de um Ctrl+C que eu tinha. Eu vou até ir para uma versão desse mesmo relatório genérico aqui, uma versão que eu já tirei esses comentários. Ó, vamos lá, eu vou voltar aqui. Aqui, acho que é esse copy aqui. Ó, é o mesmo documento. Eu só tirei algumas coisas, você vê que está até censurado aqui. Certo? Então, vamos lá em objetivos. Aqui não tá. Beleza, eu acho que... Qual que... Beleza. É isso. É só apagar aqui. Não faz a menor diferença eles. Ó, beleza? Então, você vai dar recompile e vai aparecer a mesma coisa. Próximo, materiais e métodos. Aqui eu vou explicar, vai ter aqui ó, o subsection, é muito legal aqui ver o subsection, então ó, putz, tá aqui na introdução, vou ter que ficar rolando o negócio procurando, não precisa. Só seleciona o que você quer, ó, go to code location in PDF. Você vai lá, plau. Você pode fazer a mesma coisa invertido também, ó, você pode procurar isso aqui no código. No caso, às vezes não dá certo, mas às vezes dá. Ó, procurei aqui, não foi. Mas beleza, fica de ensinamento, nem sempre funciona. Então aqui ó, gerou section, materiais e métodos, uma subseção para materiais, aqui ó, 3.1. Eu criei uma lista, como é que faz uma lista? Você faz begin, itemize, depois finaliza o itemize, e cada item que você fizer você coloca barra item, e o que você quiser escrever depois. Você pode colocar uns códigos aqui depois também, para você fazer uns pontinhos diferentes, tudo. Se você pesquisar e tem mais overleaf no Google, você vai achar vários modelos de você colocar. Você pode colocar numéricos, pode colocar ABC, várias coisas assim. Então, bem, é isso. Você fez uma lista aqui e tudo mais. Ó, você vê que tem uns comentários ali. Então, continuando aqui, ó, resultados. Aqui nos resultados, o que a gente fez? A gente colocou uma seção. Vamos lá, para lá o resultado, ó. Criei uma seção, escrevi um textinho. E agora a tabela. A tabela é um dos negócios que o pessoal tem mais... É mais confuso, assim. Tipo, é mais difícil de você pegar de primeira. Então, ó, acho que você já vê que eu coloquei um H minúsculo. Eu vou até trocar, H maiúsculo. Então, ó, começa aqui uma tabela, begin table. Começa uma centralização. Eu vou até colocar uma indentação aqui que fica melhor de ver. Comecei a tabela begin tabular. Ó, end tabular aqui. E o que é o conteúdo da nossa tabela. Ó, vamos lá. Centralizei. Começou a tabela. E aí você coloca quantas colunas você quer na sua tabela. No caso eu quero 2 colunas, então eu faço 2 desse aqui, certo?
Eu coloco hline, que é uma linha horizontal, que no caso é a primeira linha horizontal formada pela tabela. E depois eu coloco o conteúdo da primeira linha. O conteúdo seria o conteúdo da primeira coluna. Um E, esse Ezinho aqui, que é para você separar os conteúdos. Então aqui, depois do E, você vai ter o segundo conteúdo. Você coloca outro E, você vai ter o terceiro, quarto, quinto e tal. Aqui nesse caso só tem duas colunas, né? Mas... E aí você coloca hline de novo, que é para você finalizar. Você vai colocar a linha horizontal aqui. E, extremamente necessário, finalize a linha. Coloque as duas barras. E aí você repete isso basicamente para todas as linhas aqui. Então hline, conteúdo, hline, conteúdo, hline, conteúdo. Isso aqui geralmente você só copia essa formatação e muda o que está escrito aqui dentro. Depois eu faço um outro vídeo ensinando como passar direto mesmo, do Excel para esse formato em código. É super simples. É muito simples mesmo. Então vamos lá, colocou aqui, finaliza a tabela, coloca o caption dela aqui, o que vai estar escrito aqui. Dá um nome para você poder referenciar essa tabela, igual você fez com a imagem. Finaliza a centralização aqui, ó, da tabela. E depois finaliza a tabela em si. Ó, depois begin table, fecha aqui no end table, colocando. Você não precisa ficar escrevendo isso igual na figura, você só copia, cola, muda uma coisinha ou outra. O ideal é que você perca o menor tempo possível fazendo esse tipo de coisa, sabe? Precisou de uma coluna a mais? Beleza, aqui ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Agora tem 5 colunas pra você. Só tirar aqui pra não dar problema. E aí você referencia do mesmo jeito, ó. Barra ref, no caso essa referência aqui em cima, table result 1, vai aparecer no texto. Agora, equação. Como é que você coloca a equação no texto? Você tem basicamente 3 jeitos de você colocar a equação. 2 deles você coloca no meio do texto, e um deles você coloca aqui, ó, separadinho, com o número da equação. E eu acho que esse aqui é um dos mais interessantes, embora não necessariamente você precise usar ele toda vez. Ele ocupa um espaço no relatório, né? Então você vai começar a equação. Eu gosto até de fazer de um jeito diferente. Aqui, ó, que esse modelo fez aqui. Ó, eu gosto de colocar o label depois e dar uma indentaçãozinha aqui. Pronto. Então, começa a equação. Você escreve a equação aqui em cima. Vou explicar como é que escreve essa equação. Você dá um nome para essa equação, né, o endereço dela, e depois finaliza. Como que eu escrevi essa equação? Os caracteres, para você colocar um caractere especial, você faz igual um comando. Então você tem o barra tal, que faz o tal aqui, ó. Vou dar um zoom, pra vocês darem uma olhada aqui. Então tem o barra tal, igual, você coloca igual normalmente aqui, ó. Para fazer uma fração, você faz barra frac. Como é que é um barra frac? Você vai aqui, ó. Barra, ele já tem, inclusive, o completar automaticamente, não, você vai barra frac. O que você colocava nessa primeira chave vai em cima, o que você colocar na segunda chave vai embaixo. Então o que eu fiz? Coloquei em cima um V e embaixo um nu, que é esse caractere aqui. Não precisa ficar decorando, se escrever caracteres overleaf no Google, você vai achar lá o caractere que você precisa, tabeladinho. Você fala, qual que é esse que eu preciso? É o nu, beleza, perfeito, fechou. Então é isso. É muito rápido de escrever. Para você escrever, por exemplo, eu quero escrever V e subscrito aqui, ó, eu quero escrever S. Vai ficar aparecendo um Szinho aqui, pequeno, do lado do V. Ó, deixa eu compilar. Um S. Quero escrever um negócio maior aqui. Bota uma chavezinha, ó, entre os dois. Você pode escrever sa, ó. Então, ó, vai aparecer sa aqui. É muito fácil escrever. E lembra bastante o jeito de escrever do Word, caso você escreva com atalhos. É exatamente os atalhos do Word isso aqui. Aqui, ó, tem mais uma tabela, ó, colocar um Hzão, esse tipo de coisa. Nem sempre as coisas vêm formatadas do jeito que você quer, é necessário você sempre dar uma mudadinha para deixar o template do jeito que você quer, tanto o código para você conseguir mexer melhor, quanto o fenótipo, né? Tanto o genótipo quanto o fenótipo aí, para você deixar ele bonito do jeito que você quer. Então, basicamente esse foi o resultado. Aqui, ó, eu fiz tem mais uma equação, ó, big equation, o nome dela, a equação em si, esse times
Ele é multiplicação. Às vezes você quer colocar uma multiplicação com pontinho, às vezes você quer colocar como x. Aí fica no seu quesito. Um jeito muito legal, só dando um paralelo aqui, de você aprender realmente o Python, é você pegar um modelo já pronto. Lembrando, eu vou deixar disponibilizado modelos em todos os vídeos aqui da série do Overleaf. E você pega esse modelo pronto do Overleaf, dá uma lida, vê o que ele faz aqui, vê aonde que ele está no texto, fala, isso aqui que fez isso aqui, pô. Então é isso, não precisa ficar se gastando, sei lá, vários minutos num vídeo, igual esse vídeo. Você pode dar uma olhada no documento e tentar descobrir. Caso tenha alguma dúvida, aí vem no vídeo, pá, dá uma assistida, vê o que você acha, ver se faz sentido o código para você, tá? Então aqui ó, aqui é só tabela, pipipi, popopó, equação, figuras, que tudo a gente já conversou sobre. E basicamente é isso mesmo que o Overleaf faz. A gente tem tabela, figura e equação, né, para relatório. Aqui seria só, basicamente, ó, mudando aqui o jeito do zoom que você tem nesse gerador de PDF, que mais, menos, pá. Esses avisos de erro aqui, nem liga muito, às vezes ele dá mais erro do que realmente existe, assim, é uns erros nada a ver. Bem, discussão. Aqui a gente tem a discussão dos resultados que eu coloquei aqui, ó, itálico, ppp. Vamos só aqui, ó, mostrar um pouco disso aqui, desse source e rich text. O que é a diferença dele? Aqui no source você tem, tipo, basicamente o código em si, é o código cru. Rich text você tem meio que um intermediário entre o PDF e isso aqui que você vai gerar, ó. Você vê que você gerou um intermediário, não tá igual isso aqui, claro, mas ele tá parecido. Você vê aqui, ó, como ficou bonitinho as coisas. Você pode pedir para mostrar, fazer item e tal, fazer de um jeito mais rápido. Tem gente que prefere, eu prefiro o source, aqui essa opção, né? Mas eu conheço bastante gente que conhece, que escreve só em rich text. Então, é isso aí. Aqui eu coloquei várias figuras aqui no final, mas que deve estar como comentário, ó. Como comentário, então elas não vão aparecer no relatório. Pode até apagar, certo? Então, ó, vamos lá. Conclusão, mesma coisa que a gente já viu. Criou uma seção, criou subseção. Vamos lá, aqui dá uma olhada na subseção, ó. Pá, escreveu rapidinho, acabou. Aqui, ó, o negócio que eu queria mostrar. O outro jeito de você escrever equação, que não é fazendo um begin equation, seria você basicamente escrever isso aqui, ó. Essa barra parênteses e depois barra parênteses fechando, ela faz uma equação no meio do seu texto. Não sempre você vai conseguir escrever os caracteres no meio do texto. Às vezes para você escrever, por exemplo, um caractere como o nu, como beta, como alfa, você começa uma equação no meio do texto e coloca ele ali. Você não consegue colocar um beta, um gama, um alfa no meio de um texto normal. Você vai colocar aqui, ó, beta, ele vai dar erro. O que eu faço para eu conseguir escrever beta no meio do texto? Eu coloco ele como uma equação. Então eu coloco barra, abre parênteses, barra, fecha parênteses. Eu fiz uma equação aqui no meio. Ó, eu dou enter, Ctrl enter no caso, recompilo, e agora o meu beta ele vai aparecer aqui no meio do texto, ó, ele aqui. Nosso beta está aqui. Outro jeito de fazer isso, eu acho que até mais simples, é você escrever com cifrão. É a mesma coisa que eu fiz. É basicamente, simplesmente a mesma coisa. Escreve aqui beta, dá no mesmo, ó, Ctrl enter, vai aparecer no mesmo lugar aqui, certo? Então, esse é um jeito de você colocar a equação, não tem como você referenciar a equação, não tem como você puxar ela, você simplesmente vai escrever ela no meio do texto. Lembrando que equação não tem espaço. Equação, se você quiser que tenha espaço, ó, eu vou até colocar aqui, ó, beta, espaço, alfa, alfa se escreve, eu nunca lembro, não, é ph, alfa, e eu dou enter, ó, mesmo que eu tenha dado espaço, Ctrl enter, eu tenho dado espaço, eles vão ficar juntos. Então, para você dar um espaço numa equação, tanto daquele jeito com begin equation, tanto com o barra parênteses, quanto com esse com cifrão, para você dar um espaço numa equação barra invertida, 2 pontos. Isso é um espaço para a equação. É só isso. Então, foi lá, colocou, fez o espacinho.
Isso é interessante, principalmente aqui, ó, nesse momento aqui, tá vendo? Deixa eu dar um espacinho aqui também. Você quer dar um espaço depois da vírgula aqui nessa variável, ela é f subscrito com scr, vírgula 0. Eu quero dar um espacinho depois dessa vírgula, sabe? Pra ficar bonitinho e tal. Então eu vou lá, aqui, pau. Agora depois da vírgula vai ter um espacinho, ó. Esse espacinho aqui, certo? É muito interessante. Eu acho extremamente funcional, acho muito bonito de se escrever também, ó. Tem umas equações aqui, aqui tá comentado, mas eu vou tirar dos comentários, ó. Vou apagar tudo isso aqui, que é comentário. Aqui, ó, tem uma equação. Vou dar recompile para aparecer a equação. Você vê que é uma equação toda escrita em código. E olha como ela fica bonita aqui. Se você, tipo, ela parece um pouco difícil de escrever, mas depois que você começa a entender, tipo, você entendeu como é que funciona para você fazer uma equação, fica a coisa mais simples do mundo você fazer isso aqui. Eu juro mesmo, de dedinho. E olha como ela fica bonita. Ela não é uma imagem que você colou, recortou e colou de uma equação, sabe? Tipo, você escreveu ela. Ela tá vetorizada, sabe? E é isso que é exigido, né? No artigo científico. Você não pode colocar um recorte de uma equação num artigo, né? Tipo, inclusive é obrigatório, pelo menos na USP, que foi o pessoal da USP, eu fiquei sabendo que esse negócio existe, né? É obrigatório para um artigo científico você usar LaTeX, você não usa Word. Referência. Eu, pessoalmente, gosto de fazer referência assim. Tem gente que não gosta de fazer todo um rolê /cite, um .text com os códigos para fazer um código para referência. Eu pessoalmente não gosto disso. Eu gosto de colocar como uma lista, ó, enumerate aqui, e basicamente eu nem coloco esse label aqui, isso aqui tá até desatualizado com o que eu gosto de fazer, ó. É isso, ó, você faz uma lista, pá, item, escreve o que você precisa escrever, ó, eu vou até colocar no negócio, ó. Ele fica assim, ó, pá. Tem como você mudar, lembra, dá pra você colocar entre chaves aqui, tem como você colocar várias coisas, certo? Tem isso aqui que é comentário, o pessoal deixou uns comentários, você inclusive lembra que comentários aqui não tá no main page, não tá sendo incluso, então ele não vai aparecer no PDF. Tem lixo aqui também. E basicamente foi isso que foi construído nesse PDF, ó. Foi esses códigos aí que você só dá Ctrl+C, Ctrl+V e muda o texto no meio, sabe? Você baixa, mano, você fez um PDF maravilhoso, assim, tipo, ó. Ele tá formatadinho, tá na fonte certa, você vai ter certeza que todas as fontes vão estar certinhas. Você vai ter certeza que todas as referências vão estar montadas certinha. A lista de figuras é atualizada automaticamente quando você recompila, quando você faz coisas. Tudo aqui, os nomes das coisas, você clicar aqui, ó, introdução, pá, tô na introdução. Putz, quero saber onde tá essa figura aqui, pá, cliquei, tá na figura. Tipo, coisas assim, sabe? São coisas assim que, tipo, deixa o relatório num nível maior, assim, que no Word. No Word você deixa um relatório muito inferior, assim, é realmente inferior, assim. Se você quiser deixar o relatório no mesmo nível, você vai gastar muito mais tempo, vai suar muito para fazer a mesma coisa que você faria aqui de um jeito muito mais fácil. Sem falar que isso aqui não é um editor online, é igual o Google Docs. Ou seja, você pode editar com várias pessoas. A gente chegou a editar com, sei lá, 15 pessoas editando o mesmo documento ao mesmo tempo. Era um documento enorme, chegou até 300 páginas, inclusive. Aproveitando aqui, comentando sobre as 300 páginas, ele tem a versão premium dele. No caso, acho que ele parava de compilar sem erro, assim, a partir de, sei lá, 290 páginas. Então, tipo, usando a versão gratuita, você tem uma vantagem enorme, realmente enorme, assim. Tipo, sozinho você não vai chegar em 240 páginas, sabe? Se você chegar, você ainda tem a opção de usar os seus dias de premium grátis. Quando você cria uma conta, você tem alguns dias de premium grátis. Então é só você escrever o código, pega o seu premium, recompila, baixa o seu documento e tá pronto, você não precisa pagar, você recompilando os seus tempos de premium, no seu amostra grátis lá, tá perfeito, certo? Então, fica por aqui, eu vou fazer só mais um vídeo depois mostrando um documento do meu TCC que eu tô montando, que eu acho que é um dos documentos que eu tenho mais orgulho de ter feito, assim, tipo, ele ficou muito bonito, então eu vou estar mostrando eles e mais alguns
algumas configurações que você pode fazer no Overleaf. Esse vídeo ficou bem grande, 25 minutos aqui quase, já estando de gravação. Então é isso, até o próximo vídeo.